Paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui compartilhar um testemunho um pouco inusitado, mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu tô bem, graças a Deus, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto de oração, oro por cada inscrito, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana Oficial. É tudo assim minúsculo, Raquel Mariana OFC, Oficial, tá bom? Então, assim, irmãs e irmãos, né, que estão a parcela aqui de irmãos, sabe que uma vez eu fiz um jejum um pouco inusitado. Eu não sei se vocês vão acreditar. E esse jejum, irmãs, Deus recebeu esse jejum. Eu não sei aqui se você já fez esse tipo de jejum, mas esse jejum que eu fiz dessa vez ficou assim muito marcado. Mas Raquel, você fez jejum de quê? E, além do jejum comum, né, normal de sólidos, né, que nós fazemos por um determinado período ou por dias. Irmãs, eu me lembro que isso já tem já tem bastante tempo, muitos anos. Depois disso, né, eu fiz novamente esse jejum, mas esse em específico que eu vou contar aqui, irmãs, me marcou, né, pelo que aconteceu, e eu vou explicar o porquê. Eu me lembro que eu recebi um convite, né, fui pregar numa igreja uns tempos atrás, né, isso tem tempo, em Belfor Roxo, né, bem assim para lá assim, é um município. Aí eu fui lá, aí uma irmã lá me viu ministrando. Aí essa irmã lá que me viu ministrando, ela me convidou para ir na igreja dela. E assim, ela pediu o meu telefone, alguns tempos depois, né, que seria uma festividade de mulheres lá. Aí ela me convidou para eu estar indo, né, enfim, né. E ali, irmãs, eu sei que eu fui me preparar, né, para poder estar indo nessa igreja lá da tal irmã. Os tempos se passaram, né, e era assim, um pouco bem mais à frente, né, alguns meses, né, à frente. O congresso, acho que era um culto de mulheres, era um congresso. Eu sei que era uma festividade lá de mulheres. Mas, e ali, além de eu me preparar com jejum mesmo, de comida, de sólidos, né, que normalmente eu costumo fazer, para Deus me dar uma revelação na palavra, para Deus falar comigo o que Ele quer que eu transmita à igreja, né? Irmãs, eu me lembro que os dias foram se aproximando, eu fiz alguns jejuns para poder estar lá me preparando espiritualmente e fazendo a mensagem aos poucos, né? Irmãs, eu me lembro que os dias foram se aproximando, os dias, né? Foram assim se aproximando da tal data, os dias foram se aproximando. E Deus colocou um jejum para eu fazer, um jejum de palavras. Eu comecei a perceber que no mundo que nós vivemos, isso já tem tempo, isso já tem anos, irmãs. Mas esse jejum me marcou. E eu falei, bom, eu já fiz alguns jejuns de sólido, de alimentos, e agora, falta uma semana. E eu estava assim com expectativa, porque era uma igreja que eu ia pela primeira vez. Eu nunca tinha ido nessa igreja, eu não sabia como é que era a igreja. Então a responsabilidade ela se torna maior, né? Porque você, embora a pessoa falando, mas a responsabilidade é maior porque você precisa estar bem mais sensível
a voz do Espírito Santo. E ali, irmãs, esse jejum me marcou porque quando faltava uma semana para eu poder estar indo lá nessa igreja, se eu não me engano era um sábado, ela botou sábado, a irmã, a missionária lá. E faltou uma semana, né, para eu poder... E assim, eu fiz jejum de palavras mesmo. Eu não falava, né, não verbalizava, né, salvo assim algumas exceções quando você precisa ir na rua, mas em especial, irmãs, eu fiquei reclusa, eu fiquei assim muito reclusa, e reclusa mesmo, né, durante 7 dias ali, me consagrando, para poder estar indo lá. Irmãs, e esse propósito que Deus colocou no meu coração foi porque eu comecei a perceber que na vida, no nosso mundo que nós vivemos, tem muito barulho, irmãs. Tem muito barulho. E olha que E olha assim, irmãs, que eu sou uma pessoa que eu não vivo assim muito de turma. O grupo que eu vivo é um grupo da eclésia, da igreja, mas assim, eu não sou aquele tipo de pessoa que vive enturmada. Eu tenho as minhas amigas de oração, que eu me encontro com elas de vez em quando para a gente orar. E quando a gente se reúne, é para conversar e orar. E a gente conversa da palavra, a gente ora e clama, né? Umas pelas outras. Mas assim, nós vivemos em um mundo de muito barulho. É barulho de televisão, barulho de rádio, é internet, é YouTube, é rua, barulho de carro, barulho de moto. Irmãs, é muito barulho, muita poluição sonora. E aquilo começou também a me entediar, e além daquilo que nós falamos também demais, né? Nós falamos muito, o ser humano, salvo algumas pessoas, mas nós falamos muito. E ali Deus botou esse propósito no meu coração de eu fazer um jejum de palavras. Irmãs, eu fiz aquele jejum, fiquei reclusa 7 dias. E no final desse vídeo eu vou contar, né, quais foram as sensações, mas eu quero aqui dizer o que aconteceu lá na igreja. Irmãs, eu me lembro que eu fui, chegou o dia e eu fui, chegou lá, irmãs, a igreja estava cheia, tinha acho que umas 600 pessoas, porque eu não conhecia a igreja, não sabia nada da igreja. A igreja estava muito cheia porque era uma festividade. E ali eu preguei, tinha umas 600 pessoas na igreja. O número assim maior de pessoas, né, que eu já falei, foram 800 pessoas, que lá na minha igreja cabe, né, tem 800 pessoas. Mas até essa data anterior, que isso já tem uns anos, 600. E agora o número maior, que são vocês aqui, né, que para mim é uma bênção muito grande, todos vocês estarem aqui, que já tem mais de 2.000 inscritos aqui, né, no canal. E fora as outras pessoas que não se inscrevem, que o número é bem maior. Mas assim, irmãs, eu sei que eu me consagrei, cheguei lá, irmãs, a igreja estava cheia. Eu sei que eu entrei assim, irmãs, olha. E ali, irmãs, eu não lembro a mensagem que eu preguei, mas assim, foi uma unção, foi uma glória. Foi assim, sobrenatural, irmãs. Foi algo sobrenatural. Mas Raquel, você lembra a mensagem que você pregou? Eu não lembro. Eu não sei se foi sobre Ana, eu não sei se foi sobre Ruth. Eu sei que foi de uma mulher da Bíblia. Irmãs, mas foi algo assim que me impactou.
Era um fogo que eu sentia assim no meu corpo. Eu já tive algumas experiências, irmãs, ministrando, experiências sobrenaturais. E essa foi uma delas. Quando eu peguei naquele microfone, irmãs, e comecei a pregar, a falar. E comecei a falar, irmãs, eu creio que a igreja sentiu o que eu estava sentindo ali, irmãs, naquele altar. Só de eu falar, eu já sinto a presença de Deus. Irmãs, foi uma glória. E ali, e o meu corpo queimava, e eu falava, eu falava, eu falava, eu falava. Eu não me lembro, irmãs, mas eu creio que teve decisões ali, depois eu fiz o apelo, teve decisões, que isso já tem uns anos, né? E ali foi um marco, um divisor naquele dia. Eu já tive algumas experiências ministrando, mas eu tenho plena convicção que esse jejum de palavras foi, assim, muito importante no efeito, né, ali da pregação, né? Porque eu me lembro que foram assim, passando os dias no jejum de palavras, eu fui ficando mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E passei a ter um pouco mais de discernimento de quando que era eu, a minha voz da minha mente, da minha consciência, ou quando era a voz de Deus falando, ministrando. Irmãs, só quem faz, quem já passou por isso, sabe. E foi assim, algo que depois eu voltei lá nessa igreja, né, a irmã lá que me convidou, a missionária, né, ela me convidou mais anos depois, né, depois a igreja já estava toda mudada, eles compraram um terreno ao lado, e foi assim, depois eu retornei lá, já era uma outra atmosfera espiritual, já era uma outra ambiência, mas não foi igual, né, como esse dia que eu fiz esse jejum de palavras. E também algo assim que eu percebi, em salvas, algumas exceções, nesses 7 dias que eu fiquei reclusa, sem contato com pessoas, sem falar, né, assim, eu comecei a perceber em alguns detalhes que eu tive contato com pessoas que não tem jeito, você precisa, né, de uma hora ou outra, mais dias ou menos dias, ainda mais que foram 7 dias, você precisa ter contato com as pessoas, você fica mais sensível também ao ambiente e também você começa a perceber mais a intenção das pessoas, né? Enfim, uma experiência assim, única. Eu já fiz mais jejuns de palavras, né? Depois desses anos, eu já fiz mais esse tipo de jejum, mas esse dia, irmãs, para mim ficou marcante, né? Esse dia ficou marcante, né? Eu já tive algumas experiências sobrenaturais, irmãs. Foi assim, foi marcante. Eu não sei te explicar com palavras. Eu sei assim que o meu corpo queimava, era aquele fogo do Pentecoste, e eu pregava, e eu falava, e eu falava, e eu falava, eu falava. Foi assim único. E eu não tenho dúvidas que esse jejum de palavras, né? De vez em quando eu faço ele, né? De vez em quando eu faço, porque é necessário muito domínio próprio. De vez em quando eu faço, né? Ainda, mas é necessário muito domínio próprio. E assim, de vez em quando eu faço esse tipo de jejum, mas não foi como daquela vez, né? E eu já tive algumas experiências, né?
Eu já tive, irmãs, algumas experiências ministrando a palavra, né? Mas essa foi algo assim sobrenatural, sobrenatural. E eu já tive assim algumas experiências ministrando, né? Um fato também muito assim curioso, uma experiência falando de pregação, me lembrei desse agora, né? Eu fui pregar numa igreja, né? Mas esse não tem a ver com jejum, tem a ver com experiência no altar, irmãs. Isso também foi muito forte. Eu não sei se vocês vão acreditar, não sei, irmãs, se vocês vão acreditar, mas é uma experiência sobrenatural, irmãs, que eu tive. Eu me lembro que isso também já tem anos, irmãs. Foi logo assim que quando eu comecei, né? Tinha um pastor aqui, na rádiozinha aqui, que ele falou assim: missionária, prega lá na minha igreja. Você prega em igreja pequenininha? Aí eu falei assim: prego, pastor. Aí ele falou: pô, é igreja simples. Aí ele falou, né, de qual campo que era, do Campo de Madureira. Eu já fui em muitas igrejas do Campo de Madureira, inclusive até lá na igreja do Abner, lá em Madureira também, Deus já me levou lá, para ministrar lá. É um ministério, assim, muito abençoado, muito abençoador. E alguns anos atrás também, eu já tive lá também, nesse campo, lá na sede lá, Deus já me levou. Mas no início, né, isso começou, né, isso há alguns anos. Aí esse pastor foi quando eu comecei a ministrar nas igrejas do Campo de Madureira. Isso tem muitos anos, irmãs, muitos anos. Aí o pastor falou assim: missionária, prega lá na minha igreja. Eu falei: amém. Pastor, irmãs, simples. Esse pastor também vivia acampado lá no monte. Eu falei: amém, pastor, vou lá sim. Ele: pô, a igreja lá é simplesinha, tu vai? Eu falei: vou. Aí, irmãs, aí ele falou assim: missionária, quanto que você cobra? Eu falei: não, eu não cobro nada não, pastor. Aí ele ficou olhando assim, ele falou: você não cobra não? Eu falei: não, não cobro nada para pregar não, pastor. Eu me sinto muito desconfortável em dar preço para ministrar a palavra. Aí ele ficou assim: nossa, mas... Aí, né, eu sei que eu reafirmei e falei: não, pastor, não cobro, eu tenho os meus livros, as minhas coisas que eu levo e tal. Aí, enfim, mas eu sei que eu fui lá nessa igreja, irmãs, a igreja realmente sim, muito simples, aquele banco assim, bem de madeira. Irmãs, eu cheguei lá naquela igreja, era um fogo, irmãs. Comecei a pregar lá, irmãs, comecei a pregar, era um evento lá de um dia inteiro lá, né? Um dia inteiro lá que teve lá. Irmãs, quando eu comecei a pregar, e também a mesma coisa, era um fogo, um fogo, fogo no meu corpo, um fogo, irmãs, um fogo. Eu não sei se vocês vão entender, amada igreja. Irmãs, mais um fogo, um fogo. Irmãs, olha, e tô eu pregando. Tal. Não sei, eu não me lembro ainda, não me lembro onde que eu tava pregando. Pregando o texto. Porque naquela época eu não tinha um caderninho, hoje eu já tenho um caderninho com todas as pregações que Deus me deu anotado. E eu quero até mudar aquele caderno, eu quero comprar um caderno novo, mais assim, um caderno maior, que ali eu tenho anotado as ministrações, as pregações que Deus já me deu, as mensagens. Irmãs, daqui a pouco eu tô pregando, irmãs, eu esbarro em algo. Eu tô pregando, irmãs. E ó, muito fogo lá naquela igreja, irmãs. Muito fogo. Tô pregando quando de repente, irmãs, eu encosto assim algo sólido, como se fosse essa cadeira aqui, irmãs. Aí eu, encostei assim. Irmãs, eu levei um susto. Eu pensei: bom, deve ter alguma pilastra, alguma coluna, alguma coisa aqui atrás. Irmãs, eu olhei para trás, não tinha nada, irmãs. Não tinha nada. Irmãs, e eu ali pregando.
E no meu pensamento, olha só, irmãs, eu pregando e no meu pensamento, Senhor, o que é isso que eu encostei? E Deus ali naquela ministração falou assim, é o meu anjo, meu Deus, que tá aqui, te transmitindo essa mensagem. Irmãs, eu não sei se vocês vão acreditar, não sei não. Mas é algo, irmãs, sobrenatural. Sobrenatural, irmãs. E o meu corpo, assim, queimava, porque eu também me consagrei. Não fiz o jejum de palavras, né? Mas esse fato também foi um fato muito marcante. E foi algo assim, duro, sólido, que eu, na minha humanidade, no meu cérebro, eu pensei assim, eu devo ter chegado muito para trás, porque eu me movimentava muito. Hoje eu já não me movimento muito no altar. Andar para lá, para cá, andar para lá, para cá. Não, eu não me movimento muito. Com o passar dos anos, eu fico centralizada ali. Se eu fizer movimentos, são movimentos pequenos, mas eu me limito ali, no púlpito ali, no púlpito ali. Mas nessa época eu não tinha ainda muito esse domínio, esse controle corporal, e eu andava muito. E eu me lembro que nessa pregação eu andava muito de um lado para o outro, de um lado, e falando, de um lado para o outro, de um lado para o outro. No meu pensamento eu pensei assim, bom, eu devo ter chegado muito para trás, que lá era um quadrado assim no altar, e eu não tive noção do espaço. Olha só, no meu pensamento ainda pensei isso tudo. E encostei na parede de trás, porque tinha uma parede de trás, tinha umas colunas assim laterais. E eu perdi a noção assim do espaço. Bom, eu devo ter encostado em alguma coluna, porque estava em obras lá também, irmãs. Não estava assim muito em obra, mas tinha algumas coisas lá em obra. E eu pensei, pô, eu perdi a noção do espaço, fui chegando para trás e encostei. Irmãs, não era nada, irmãs. E eu ali pregando, eu falei, Senhor, o que é isso, Senhor? O que é isso, Senhor? E Deus falou assim, minha serva, a elevação que eu te levei, o que você está transmitindo para a minha igreja, porque você não colocou obstáculo para vir aqui, trazer a minha palavra para os meus pequenininhos. Mães, pensa na igreja simples. Pensa na igreja simples daquele banco de madeira. E eu fui, mães, eu fui, né? Fui lá pregar. E um povo muito simples, um povo muito humilde, né? Humilde assim, materialmente falando. E ali eu falei, Senhor, o que é isso, Senhor, que eu encostei aqui? Não, minha serva, foi meu anjo, que estou eu transmitindo a mensagem. Você está transmitindo. Meu anjo está do teu lado. Irmãs, eu não sei se tu vai acreditar, não sei, mas foram algumas experiências marcantes de pregação, né? Então, assim, amada igreja, esse jejum de palavras, né, voltando ao início, é um jejum muito abençoado. Você começa a ter também o domínio, o controle dos pensamentos governantes, e você tem o discernimento, a clareza de pensamentos dominantes, se é pensamento seu ou se é pensamento do inimigo, porque o inimigo também ele tem esse poder, tá bom? Ou quando é algo de Deus, tem isso também. Enfim, que Deus abençoe. Eu não sei se você ficou até agora aqui no fim do vídeo, não sei se você vai acreditar ou não vai acreditar, mas é uma experiência assim muito particular e sobrenatural. Deus abençoe, paz.